Valeu, Diego. Obrigado. Você viu o quadrinho? Vi não, deve estar ali por baixo. Olá pessoal, muito boa tarde a todos vocês em cada cantinho do Brasil. É um prazer recebê-los nesse domingo de Páscoa, aqui no meu Periscope, para a gente fazer uma rápida revisão, né? E bater um papo sobre alguns assuntos importantes em algumas diferentes disciplinas que vão aparecer lá na prova de vocês do exame de ordem no outro domingo. Eu estou aqui em Teresópolis, no interior do Rio de Janeiro, pertinho de Teresópolis. Estou no Hotel Fazenda e estou aqui tentando me comunicar com vocês utilizando um Wi-Fi que não é muito potente, mas eu acredito que vai dar para a gente fazer essa transmissão e eu passar algumas dicas de uma maneira muito objetiva, muito clara, rápida, para vocês em alguns pontos que, quem sabe, Papai do Céu entende que devam cair na prova de vocês domingo que vem. Tudo bem? Eu fechei o chat, porque vocês todos sabem que quando as pessoas ficam comentando no chat, isso trava a transmissão, não é? Cada vez que a gente bota um comentário, a gente dispara um algoritmo de travamento no sistema do Twitter Periscope e aí a transmissão fica travando. Então, apenas por esse motivo é que eu estou com o chat fechado, porque estou fazendo a transmissão por um Wi-Fi que não é muito forte, aqui no meio da região serrana, onde o sinal não favorece. Bom, sem mais delongas, eu quero lembrar vocês alguns assuntos que podem cair na prova de vocês. Eu vou começar com a dica no âmbito do direito do consumidor, ok? Direito do consumidor, CDC, uma matéria que traz duas questões na prova e quem sabe, né? Eu acerto aqui, com a dica que eu vou dar, um tema que caia na prova de vocês. Quem sabe Papai do Céu abençoa e isso acontece. Vamos lá. Eu acho que a banca pode trazer uma questão indagando a vocês se vocês sabem qual é o prazo para que o consumidor possa alegar em face do fornecedor um vício no produto adquirido na relação de consumo. Qual é o prazo para o consumidor alegar o vício do produto na relação de consumo? Gente, o prazo pode variar. E o que vai determinar se a gente vai ter um prazo menor de 30 dias ou maior de 90 dias é a característica do bem. Se o produto adquirido com o vício que o macula for um bem durável, o prazo será 1. Em se tratando de bem não durável, o prazo é outro. Então, o que determina se a gente trabalha com um prazo maior de 90 dias ou um prazo menor de apenas 30 dias, para que esse seja o prazo decadencial fatal, dentro do qual o consumidor deve arguir face o fornecedor o vício do produto, para então poder pedir o desfazimento do negócio, a substituição por um outro produto, um abatimento do preço se sua intenção for continuar com a coisa não obstante o defeito. O prazo é de 30 dias nos bens não duráveis e 90 dias quando se trata de bem durável. Então, caindo na prova, o prazo que o artigo 26 do CDC estatui para que o consumidor possa alegar o vício do produto em face do fornecedor é um prazo de 30 dias nos bens não duráveis e 90 dias nos bens duráveis. Tenha muito cuidado na prova, porque esse prazo, 30 dias nos bens não duráveis, 90 nos bens duráveis, lá do artigo 26 da Lei 8.078, é um prazo que só se aplica quando nós estamos diante de uma relação de consumo. Então fique atento na prova para avaliar se realmente a questão narra no seu enunciado um problema dentro de uma relação de consumo. Posto, se nós tivermos um contrato em que certo adquirente adquiriu bem do alienante, bem esse com um vício na sua estrutura, na sua qualidade, na sua quantidade, que prejudique o bom uso da coisa, e a relação não se configurar como relação de consumo, a gente não aplica a norma do CDC do artigo 26 e a gente esquece essa ideia de 30 dias para os bens não duráveis e 90 para os bens duráveis. Se a aquisição do bem com o defeito, com o vício, for fora de uma relação de consumo, num contrato regido apenas pelas normas do Código Civil,
não atraindo o sistema normativo do CDC. A técnica de contagem de prazo é outra. Aí a gente aplica o artigo 445 do Código Civil, em que o prazo será de 30 dias para coisas móveis e de 1 ano para bens imóveis. Já não se leva mais em consideração o aspecto da durabilidade ou não durabilidade da coisa. Quando a gente fala da teoria dos vícios redibitórios no Código Civil, artigo 445, que é o artigo que cuida do prazo, vícios redibitórios no Código Civil vai do 441 ao 446, e o 445 é o que estabelece as normas que fixam os prazos para o adquirente alegar os vícios redibitórios em face do alienante. No contrato não consumerista, o prazo é de 30 dias na coisa móvel e 1 ano no bem imóvel. Então, cuidado na prova com a questão envolvendo vício redibitório, vício do produto. Caso se trate de relação de consumo, você aplica o artigo 26 do CDC. Não se tratando de relação de consumo, você aplica o artigo 445 do Código Civil. Em se tratando de relação de consumo, você analisa se o bem é durável ou não durável. Para bens não duráveis, 30 dias, para bens duráveis, 90 dias. Sendo relação meramente cível, não guiada pelas normas atinentes ao microsistema tutelar das relações de consumo, não sendo relação consumerista, 30 dias na coisa móvel, 1 ano nos bens imóveis. Estamos juntos, meus amados? Estamos juntos. Essa foi a primeira dica dessa live, uma dica rápida, objetiva, prazo para alegar vício redibitório, prazo de natureza decadencial, nas relações de consumo, artigo 26 do CDC, ok? Eu, agora há pouco, estava na janela do meu quarto, vendo essa vista linda que tem aqui, eu estou no Hotel Fazenda, e eu gravei 5 dicas, em média 3 minutos cada uma, de direito do consumidor, que eu vou passar amanhã no evento Santa Revisão. Amanhã eu vou cedo, pego a estrada às 5 horas da manhã para Niterói e vou fazer o evento ao vivo do meu estúdio de Niterói, o evento Santa Revisão. Quem se inscreveu aí vai participar, quem não se inscreveu ainda dá tempo. R$19,90, é um evento fantástico. E amanhã eu trago mais 5 dicas sobre o Código de Defesa do Consumidor em assuntos essenciais para a sua prova, no evento Santa Revisão. Vamos falar um pouquinho do direito civil, já que a gente falou de consumidor, vamos falar um pouquinho de direito civil. Vamos lá, vamos começar com a dica na parte geral do direito civil. Bom, eu queria lembrar a vocês algumas informações importantes a respeito dos defeitos do negócio jurídico. Os defeitos do negócio jurídico, eu vou lembrar a vocês quais são eles. Eles são causa de anulabilidade e não de nulidade absoluta. Os defeitos do negócio jurídico, que são 6, caso estejam presentes em certo contrato, em certo negócio jurídico, eles ensejam a anulabilidade da avença, não sendo causas que imputam a nulidade absoluta do negócio jurídico. Qualquer dos 6 defeitos previstos lá no Código Civil, dentre os artigos 138 a 165, qualquer dos 6 defeitos do negócio jurídico, elencados no Código Civil a partir do artigo 138 e até o artigo 165, os 6 defeitos são causa de anulabilidade, cuidado na prova. Em nenhuma das hipóteses você terá uma causa de nulidade absoluta. Quais são esses 6 defeitos do negócio jurídico que geram a anulabilidade? Vamos lembrar? Desses 6 defeitos, 5 são trabalhados pela doutrina como vícios da vontade, vícios do consentimento. 1, não há qualquer maculação na manifestação de vontade do negociante. É um vício social, é um vício ético. Então, quais são os 6 defeitos do negócio jurídico, sendo que 5 deles são vícios da vontade, são vícios do consentimento? Anote: erro, dolo, coação, erro, dolo, coação, lesão e estado de perigo. Erro, dolo, coação, lesão e estado de perigo são os 5 vícios da vontade. O declarante emite uma vontade que não é a vontade que ele verdadeiramente emitiria, não fosse a situação fática, o problema na qual ele está envolto. Ele certamente não emitiria a vontade que emitiu, sendo alvo de um erro, vítima de dolo ou de coação, agindo numa circunstância de lesão ou de estado de perigo. Então, nesses 5 casos, nós temos vícios do consentimento que ensejam a anulação, a anulabilidade, que deve ser arguída num prazo decadencial de 4 anos pelo interessado.
Anulabilidade, às vezes, cai na prova com o nome nulidade relativa. Nulidade relativa. Além dos 5 vícios da vontade, nós temos um sexto, que é a fraude contra credores, que também é um vício, um defeito do negócio jurídico. Mas, cuidado, quando certo agente negocial, celebrando um negócio jurídico, se desfaz de seus bens, dilapida seu patrimônio, aliena seus bens, deixa de receber pagamentos, começa a pagar dívidas prescritas para esvaziar o patrimônio, ficando insolvente face um crédito preexistente de um credor para quem já tinha um débito vencido, ele sabe o que ele está fazendo. Na situação jurídica configuradora de fraude contra credores, não há um vício de vontade, não é defeito do consentimento. A fraude contra credores, não obstante não seja vício do consentimento, seja chamada de vício social, ela também é um dos 6 defeitos do negócio jurídico a ensejar a possibilidade de anulação. No caso específico da fraude contra credores, existe uma ação própria, tecnicamente chamável de ação revocatória, com C, revocatória, apelidada de ação pauliana. A ação revocatória ou pauliana pode ser ajuizada pelo credor fraudado para tentar anular aquele negócio fraudatório que dilapidou o patrimônio do seu devedor, gerando eventos damini, prejudicando suas expectativas solventes, suas expectativas arrecadatórias, ok? De ter o seu crédito solvido. Então, quais são os 6 defeitos do negócio jurídico que ensejam a anulabilidade nos termos do Código Civil Brasileiro? Erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores. Qualquer dessas 6 figuras jurídicas aparecendo em uma questão que você enfrente na prova, elas são causas de anulabilidade ou nulidade relativa, como se costuma chamar a anulabilidade. Lembre-se que nas hipóteses de anulabilidade, nós temos um dever de que a causa seja demonstrada em juízo, que a situação fática seja demonstrada num prazo não superior a 4 anos. O artigo 178 do Código Civil apregoa o prazo de 4 anos para que o interessado possa arguir a anulabilidade em razão de um desses defeitos estarem presentes. Tudo bem? Maravilha. Bom, professor, e a simulação? A simulação não é também um defeito do negócio jurídico? Não, não é, e não gera anulabilidade. Quando se celebra um negócio jurídico envolto a uma situação de simulação, quando ocorre a simulatio negotia e a simulação do negócio jurídico, a gente tem uma causa de nulidade absoluta, nos termos do artigo 167 do Código. Professor, mas eu já ouvi dizer que a simulação gera anulabilidade. Não, não gera. A simulação gerava anulabilidade na égide do Código de 16, que foi o código que eu estudei na minha época de aluno de Direito na graduação. Quando eu me formei em 2001, eu me formei ainda sob a vigência do Código Antigo, o Código de Clóvis Bevilacqua, substituído pelo professor Miguel Reale em 2002, que entrou em vigência em 2003. Na época do Código Bevilacquiano, em que não existiam a lesão e o estado de perigo na lei, nós tínhamos 5 defeitos do negócio jurídico, e os 5 levavam à anulabilidade. Erro, dolo, coação, fraude contra credores e, naquela época, a simulação. A simulação, até antes da vigência do atual código, era uma causa de anulabilidade. A partir da vigência do diploma codificado atual, a simulação se converteu em causa de nulidade absoluta, e vocês vão encontrar essa previsão na lei, no artigo 167 do Codex. Ok, meus amados? Então vamos embora e vamos falar um pouquinho de processo civil, ok? Eu queria lembrar a vocês um ponto muito interessante no que tange à execução, especialmente a execução fundada em título executivo extrajudicial. Quando se ajuiza uma execução e o executado, citado no juízo da execução, quer se defender através do ajuizamento de uma ação autônoma para embargar a ação executiva ajuizada contra ele, para que o executado possa ajuizar a ação autônoma de embargos. E na ação de embargos ele possa alegar o que ele puder alegar como matéria de defesa, produzindo as provas do que alega. Ele tem que submeter alguns requisitos legais para que ele possa fazer a sua defesa em sede de embargos, embargos do executado, embargos à execução, para tentar derrubar aquela presunção
que lastreia o título executivo, que é a presunção de liquidez e certeza de que gozam os títulos executivos, especialmente os títulos extrajudiciais. Quando a lei reconhece certos títulos como títulos executivos extrajudiciais, a lei já reconhece que não é necessária a produção em juízo da presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do débito exequendo. A lei reconhece a possibilidade de extrajudicialmente, às vezes em procedimentos administrativos, às vezes em relações meramente privadas, se construir um título executivo, trazendo, veiculando no seu conteúdo uma dívida líquida certa exigível ou que se presume, ainda que relativamente, ser líquida certa exigível. E quando você é citado na execução, no juízo da execução, especialmente nas execuções fundadas em título executivo extrajudicial, você pode ajuizar uma ação no próprio juízo da execução, pedindo que a ação seja distribuída por dependência à ação de execução, que é a ação principal, para que o mesmo juiz que julgue a execução julgue também a sua ação de embargos, e você pode ter duas ações tramitando concomitantemente no juízo, a ação executiva e a ação de embargos, que é a ação que o executado ajuiza, para se defender na ação de embargos, alegando a matéria de defesa que a lei autoriza que ele possa alegar, em regra, praticamente toda e qualquer matéria de fato e de direito, ele poderá produzir provas do que alega e tentar, com as provas produzíveis, derrubar a presunção relativa de liquidez e certeza daquele título executivo. A banca pode lhe perguntar qual é o prazo para viabilizar o cabimento da ação de embargos à execução civil no juízo executório. A banca pode lhe perguntar se é necessário o oferecimento de garantia prévia do juízo para que caiba a admissibilidade dos embargos do executado. E a banca pode lhe perguntar se, ajuizados os embargos tempestivamente, se a execução fica automaticamente suspensa ou se ela corre, se o processo executório corre concomitantemente com o processo paralelo que se instaura em razão do ajuizamento dos embargos. Preste muita atenção. O Código de Processo Civil nos ensina, existem alguns artigos-chave sobre isso, do 919 ao 924 principalmente, o Código do 916, melhor dizendo, a partir do 916, o Código de Processo Civil nos ensina que o executado pode ajuizar os embargos à execução no mesmo juízo da execução, num prazo de 15 dias, não sendo necessário o oferecimento de garantia prévia. Desde há alguns anos, quando ainda vigente o CPC anterior, que houve uma reforma processual no ainda vigente CPC de 73, e desde a velha reforma do CPC de 73, desde a reforma de 2006, no CPC de 73, que se derrubou a velha norma que condicionava os embargos ao oferecimento de garantia prévia lá na execução civil. Desde então, desde essa reforma de 2006, e assim o é no CPC atual, que o executado pode, desde que agindo tempestivamente no prazo de 30 dias, ele pode ajuizar a ação de embargos, não precisando fazer garantia prévia do juízo. Mas preste atenção, nós estamos falando de execução civil e não de execução fiscal. Essas regras que eu estou falando mudam na execução fiscal. Vamos continuar por hora falando de execução civil. Na execução civil, o executado poderá, se agir de modo tempestivo, se for diligente, ele poderá ajuizar a ação no prazo de 30 dias, independentemente de oferecer garantia no juízo da execução, mas fique atento, porque o mero ajuizamento dos embargos não é suficiente para suspender o processo de execução. Insta a perceber que o processo de execução pode correr, pode continuar tramitando, paralelamente ao processo que se instaura de embargos. A ação de embargos é ajuizada, se distribui por dependência, formam-se os autos apartados. O mesmo juiz que julga a execução vai julgar os embargos, mas ele pode, em tese, julgar a execução primeiro. A banca pode indagar, ajuizados os embargos à execução, no juízo da execução, tempestivamente e em 30 dias, evidentemente, não sendo oferecida garantia no juízo. A execução fica suspensa? Não. A resposta correta é que o mero ajuizamento dos embargos não suspende o processo de execução. Todavia, prestem atenção na grande pegadinha na prova de vocês. O executado tem uma possibilidade autorizada pela lei para conseguir suspender o processo de execução
conseguindo que o processo de embargo seja julgado primeiro, que é o sonho de qualquer executado. Excelência, por favor, sobreste o feito executivo. Não faz sentido Vossa Excelência liquidar meu patrimônio. Não faz sentido Vossa Excelência permitir que bens meus sejam penhorados e levados a leilão se eu estou me defendendo através desses embargos tempestivamente propostos. Então, o executado, ele tem uma brecha para conseguir sobrestar a execução, conseguindo que o processo de embargo seja julgado primeiro. Quando ele optar por oferecer garantia do juízo, que ele não é obrigado a garantir para embargar. Mas se ele quiser suspender a execução para os embargos serem julgados primeiro, ele tem que oferecer a garantia do juízo, então ele tem que garantir o juízo. Ele pode fazer isso nomeando bens à penhora, fazendo um depósito, trazendo uma garantia através de fiança, caução, e ele pode garantir o juízo. Mas não basta garantir o juízo. Para que ele consiga suspender a execução, o juiz precisa se convencer que estão presentes os requisitos para a concessão de uma tutela provisória. Em especial, como vem entendendo a melhor doutrina, uma tutela provisória de urgência. O periculum in mori fumus boniuris. Então fique atento para a prova, porque o executado, quando citado no juízo da execução civil, ele tem 30 dias para ajuizar os embargos, e ajuizar os embargos tempestivamente no prazo de 30 dias. Ele não precisa oferecer garantia, mas ele não consegue por si só sobrestar o processo de execução. Isso quer dizer que a execução, infelizmente para ele, pode ser julgada primeiro que os embargos. Todavia, se ele quiser suspender a execução, se ele quiser conquistar o efeito suspensivo up judicis, atribuível pelo juiz, ele precisa fazer a garantia no juízo e ele precisa convencer o juiz. Ele vai fazer um requerimento demonstrando que ele tem uma tese bem feita, fundamento relevante, que provavelmente os embargos vão ser julgados procedentes e a execução improcedente, e que existe um risco de lesão grave, de um dano de difícil e certa reparação para ele. Provando que estão presentes os requisitos que viabilizam a concessão de uma tutela provisória de urgência e que o juízo fora garantido por depósito, fiança, penhora, caução, né? E aqui numa interpretação um pouco extensiva da literalidade do texto legal do Código de Processo Civil, ele consegue que o juiz possa atribuir efeito suspensivo, sobrestando a execução e julgando prioritariamente a defesa dele nos embargos. Se ele não der a garantia do juízo, ou dando a garantia não convencer o juiz que existe fumus boniuris e periculum in mora, o juiz não sobresta a execução para julgar primeiro os embargos, ok? Bom, quanto à execução fiscal, fiquem atentos, porque o prazo para embargar a execução fiscal não é de 15 dias, é de 30. Né? O prazo para embargar a execução fiscal é de 30 e não de 15. Execução civil, se eu falei 30 é 15, que eu fico com a execução fiscal na cabeça o tempo inteiro aqui por causa do audito tributário. Se eu falei 30 dias aqui na execução civil, são 15, ok? Execução civil são 15 dias. Eu acho que eu falei 30 algumas vezes, que eu fico com os embargos da execução fiscal na cabeça o tempo inteiro. Embargos da execução civil, 15 dias. Embargos da execução fiscal, você dobra para 30 dias, ok? Então, recapitulando. Caso se trate de execução civil, o executado tem 15 e não 30, 15 dias para embargar. Não precisa oferecer garantia. Pode embargar sem garantia 15 dias e não tem efeito suspensivo. Mas se ele oferecer garantia do juízo e provar que estão presentes os requisitos para a tutela provisória, fumus boniuris e periculum in mora, ele consegue esse efeito suspensivo incidental up judicis atribuível pelo juiz. Ok? Na execução fiscal, aí sim o prazo é de 30, dobra o prazo sobe de 15 para 30 dias. E atenção, na execução fiscal, o executado que vem a embargar a execução fiscal, ele tem 30 dias para ajuizar os embargos, mas ele tem que dar garantia. É diferente para a execução civil. A Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6.830 de 80, a Lei de Execuções Fiscais, no artigo 16, ela traz um prazo que é um prazo dobrado em relação à execução civil. Se, por um lado, o CPC atribui prazo de 15 dias para o executado ajuizar os embargos da execução civil, a Lei de Execuções Fiscais concede ao executado um prazo de 30 dias para embargar a execução fiscal. Nesse contexto, percebam que, quando se trata de execução fiscal, uma execução ajuizada pela Fazenda Pública, uma execução para cobrar créditos tributários e créditos não tributários da Fazenda Pública, o prazo dobra de 15 para 30. Quanto aos embargos à execução fiscal, o executado tem que oferecer garantia. É bem verdade que muita gente na doutrina vem criticando a sustentabilidade dessa norma que é prevista lá no artigo 16, parágrafo 1º da Lei de Execuções Fiscais, que condiciona a admissibilidade dos embargos da execução fiscal à garantia prévia do juízo. É bem verdade, repito,
que a doutrina vem batendo, entendendo que isso prejudica o acesso à justiça e o exercício do contraditório, da ampla defesa do devido processo legal, pois nem todo executado tem condição de oferecer garantia. A norma teria um condão discriminatório e prejudicial ao acesso à justiça e ao manejo das garantias constitucionais do contraditório para defesa e devido processo legal. Não obstante a crítica, saiba que é expressa a previsão na Lei de Execuções Fiscais, artigo 16, parágrafo 1º, que os embargos à execução fiscal só serão admitidos se o executado embargante, antes de propor os embargos, oferecer a garantia do juízo. O que ele pode fazer com fiança bancária, com seguro-garantia, nomeando bens à penhora ou com depósito em dinheiro, ok? Então, para a gente encerrar essa dica de processo civil e a gente migrar para o direito tributário, para o direito constitucional, direitos humanos, filtre embargos à execução civil, 15 dias, embargos à execução fiscal, 30 dias. Embargos à execução civil não precisa garantir o juízo. Embargos à execução fiscal tem que garantir o juízo. Em ambos os casos, não há efeito suspensivo automático da execução para que se julgue prioritariamente os embargos. Mas em ambos os casos, é possível conquistar o efeito suspensivo no processo de execução, julgando-se os embargos primeiro, quando o juízo é garantido e se comprova estarem presentes os requisitos necessários para a concessão de tutela provisória, o que está previsto lá no CPC, no artigo 919, parágrafo 1º do Código de Processo Civil Brasileiro. Ok? Maravilha. Deixemos para trás direito do consumidor, direito civil, direito processual civil e vamos dar um tapinha rápido no direito tributário. Todo mundo comigo por uma dica rápida de direito tributário que pode cair na prova de vocês. Vamos lá. Moçada, vamos lembrar que um dos princípios tributários mais importantes que a gente tem na nossa Constituição é o princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade que termina proibindo que se aplique de imediato uma nova carga tributária recém-apresentada. Quando se cria ou se majora um tributo, não se pode aplicar de imediato a nova carga tributária. Há uma garantia constitucional que protege os direitos dos contribuintes de não serem pegos de surpresa com a aplicação imediata de uma nova tributação recém-implementada. A tutela do direito de não surpresa fiscal que favorece todos os contribuintes. Criado ou majorado um tributo, a nova carga tributária, em regra, só se aplica no exercício financeiro subsequente e desde que ultrapassado um período mínimo de 90 dias, para que as pessoas tenham uma condição mínima de se organizar para o pagamento da nova despesa fiscal até então inexistente. Não obstante essa seja a regra, existem exceções previstas na Constituição da República Federativa do Brasil. E essas exceções são comumente indagadas em prova. Então eu queria lembrar rapidamente a vocês, primeiro, quais são os tributos que, caso criados ou majorados, podem incidir de imediato, não se aplicando nem a cláusula temporal do exercício financeiro seguinte e nem a cláusula temporal do mínimo nonagesimal. Alguns tributos, caso criados ou majorados, podem ser aplicados de imediato, afastando-se a garantia da não surpresa em desfavor dos contribuintes. Quais seriam esses tributos que, caso caiam na prova de vocês, galera que vai fazer a OAB domingo que vem, pessoal que vai fazer delegado na Bahia, dia 22, pessoal que vai fazer delegado em Minas, São Paulo, concurso aí bombando no Rio Grande do Sul, galera que vai fazer magistratura e defensoria aqui no Rio de Janeiro, MP Defensoria no Rio. Quais são as hipóteses para vocês marcarem incidência imediata, na hora? Vamos lá? 3 impostos federais, IOF, 3 dos 4 impostos federais extrafiscais, IOF, imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre operações financeiras. Esses 3 impostos, caso majorados, a incidência imediata da novel carga tributária, impostos extraordinários de guerra e empréstimos compulsórios, caso criados para o custeio de despesas com guerra externa ou calamidade pública. Então, se na sua prova, o enunciado da questão veicular uma situação em que a União supostamente criou um imposto extraordinário de guerra, um empréstimo compulsório para custear despesas com guerra externa ou uma calamidade pública, ou majorou alíquotas do imposto de importação e exportação ou do imposto sobre operações financeiras, em tais situações a incidência é imediata. Ok? Bom, esses são os tributos de incidência imediata. Mas tem um segundo bloco de exceções, que é aquele que envolve os tributos, que se criados ou majorados, só respeitam a noventena. Não precisam aguardar o exercício financeiro seguinte, mas devem aguardar um mínimo de 90 dias, não podendo se aplicar de imediato a nova carga tributária. Quais seriam esses tributos que, caso criados ou majorados, podem incidir após 90 dias, ainda que no próprio ano? Tome nota. É o caso do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. É o caso das contribuições sociais de Seguridade Social. Contribuições sociais de Seguridade Social.
E ainda, quando se restabelecem alíquotas outrora reduzidas, quando se restabelecem, se volta para o lugar, se restabelece alíquotas que foram outrora reduzidas na CID dos combustíveis. A CID dos combustíveis, se tivesse as alíquotas reduzidas, no momento a posteriori de restabelecimento, voltando-se as alíquotas para o lugar que estavam antes da redução, apenas se aplica a noventena e após os 90 dias, essas alíquotas restabelecidas podem ser aplicadas aos fatos geradores que vierem a acontecer. Então, quais são as hipóteses em que na prova você marca só noventena? Tem que esperar os 90 dias, mas não precisa esperar a virada do ano. IPI, contribuições de seguridade social e restabelecimento de alíquotas reduzidas na CID dos combustíveis. Por fim, quais são os tributos que, caso criados ou majorados, apenas precisa que se espere a virada do ano? Obedecem à cláusula temporal do primeiro do exercício financeiro seguinte, primeiro dia de janeiro do exercício financeiro seguinte, mas não precisam respeitar a noventena. Quais são os tributos que só respeitam a cláusula temporal do 1º de janeiro? Imposto de renda, bem como IPTU e IPVA, se a majoração do IPTU e IPVA for dada em razão da alteração da base de cálculo. A fixação de novos critérios para a base de cálculo, tornando mais oneroso o IPTU e IPVA. Então veio a lei, mudou os critérios para fixar o valor venal do imóvel, o valor do veículo. Veio a lei e alterou os critérios, os parâmetros para fixar a base de cálculo. De modo que um carro que valia 100 mil passou a valer 120. Um imóvel que valia 500 mil passou a valer 600. Então foram modificados os critérios de fixação da base de cálculo e com isso o imposto ficou mais oneroso. Majoração pela base de cálculo, não pela alíquota. Só 1º de janeiro não tem noventena. Então você vai marcar que só 1º de janeiro, no imposto de renda e nas majorações de IPTU e IPVA pela base de cálculo. Vamos recapitular, revisando para quem não pegou. Quando é que eu marco incidência imediata? Quando eu tenho majoração das alíquotas do II, IE e IOF, criação de impostos extraordinários de guerra, criação de empréstimos compulsórios para guerra externa ou calamidade pública. Quando é que eu marco só noventena? IPI, contribuições sociais para a Seguridade Social e o restabelecimento de alíquotas reduzidas na CID dos combustíveis. E quando é que eu marco só 1º de janeiro? Quando eu tenho o imposto de renda sendo majorado ou quando eu majoro IPTU e IPVA pela base de cálculo em razão da alteração dos critérios de fixação da base de cálculo, tornando esses impostos patrimoniais, IPTU e IPVA, mais onerosos, ok? Maravilha. Bom, fechamos direito tributário. Vamos rapidamente para direitos humanos e direito constitucional, para a gente bater essa pauta, que começou com CDC, direito civil, processo civil, passamos por tributário agora, vamos ao mandos constitucional para a gente encerrar esse bate-papo aqui, fazendo um esquente. Afinal, amanhã vocês estão comigo na Santa Revisão, ao vivo pelo Portal F3. Quem não se inscreveu, corre no site para se inscrever, R$19,90. O aulão de amanhã é um aulão foda, altíssimo nível. E durante a semana, tem o top 10, cada dia tem uma matéria, terça e quarta é comigo. Constitucional e tributário. O top 10, em que eu vou ficar 8 horas seguidas dando aula de tributário num dia, 8 horas seguidas dando aula de constitucional no outro. Dicas objetivas e no alvo para a gente fechar essas 14 questões, as 9 de constitucional, as 5 de tributário. Ok? Então vamos lá. Direitos humanos. Gente, a banca pode trazer uma questão envolvendo o Pacto de San José da Costa Rica. Lembrem que o Pacto de San José da Costa Rica, conhecido, né, entre nós como Convenção Interamericana dos Direitos Humanos, é um tratado que foi internalizado no Brasil nos anos 90 para implementar o sistema normativo de proteção dos direitos humanos de primeira dimensão, sendo timidamente direcionado, com uma mera sutil manifestação, espaça, leve em um único artigo, para os direitos de segunda dimensão. O foco do Pacto de San José da Costa Rica é a tutela dos direitos de primeira dimensão, os direitos de liberdade. O Pacto de San José da Costa Rica é conhecido como o grande tratado do sistema interamericano guiado pela OEA de proteção dos direitos humanos para a tutela dos direitos de liberdade, as liberdades civis e políticas, em especial as liberdades civis. O foco do Pacto de San José da Costa Rica não é a proteção dos direitos humanos de segunda dimensão, os econômicos, sociais e culturais, e nem os de terceira dimensão, os direitos coletivos e difusos. Se quer na sua prova, o Pacto de San José da Costa Rica é um monumento normativo que tem como propósito principal apresentar normas de proteção dos direitos de liberdade, que são os direitos humanos de primeira dimensão,
em especial as liberdades civis. O tratado aqui do sistema interamericano que focou nos direitos de segunda dimensão foi o Protocolo de São Salvador e não o Pacto de São José na Costa Rica. É o Protocolo de São Salvador que traz um sistema normativo direcionado a proteger os direitos de segunda dimensão. O Pacto de São José da Costa Rica, famoso, que vira e volta a cair nas provas, tem como propósito central a proteção dos direitos humanos de primeira dimensão, as liberdades civis e as liberdades políticas, com ênfase nas liberdades civis. Lembre que o Pacto de São José da Costa Rica tem natureza jurídica infraconstitucional. Não se esqueça na prova que dito pacto não cumpriu os requisitos para alçar-voo ao status de emenda constitucional, primordialmente por conta do requisito temporal. Somente após a emenda constitucional 45 de 2004, a reforma do judiciário, é que se tornou possível atribuir a certos tratados internacionais a equivalência a emendas constitucionais. Todo e qualquer tratado internacional do qual o Brasil é signatário, que seja anterior a 8 de dezembro de 2004, não tem equivalência à emenda constitucional. Logo, seu sistema normativo é um sistema infraconstitucional. Todavia, não obstante ele seja, realmente ele é infraconstitucional, ele goza de um status especial, que eu tenho certeza que vocês que assistiram minhas aulas no Coaching Exame de Ordem não esqueceram. O Pacto de São José da Costa Rica, por ser um tratado protetivo dos direitos humanos, em razão da importância do seu conteúdo normativo, ele ganhou um reconhecimento diferenciado, em que a gente passa a colocá-lo acima das leis do direito objetivo brasileiro, de modo a que ele passa a ser considerado como uma fonte de natureza supralegal. Ele é infraconstitucional, porque não tem equivalência à emenda e não pode ter, porque ele é anterior à reforma do judiciário, mas ele fica acima das leis. Ele não tem status de lei ordinária ou complementar. O Pacto de São José da Costa Rica é um tratado supralegal. Caso caia na sua prova, e preste atenção que isso cai. Vocês estão ouvindo aqui há 8 dias da prova, e se isso cair, vocês vão lembrar dessa live. Caso caia na sua prova, o Pacto de São José da Costa Rica tem natureza infraconstitucional supralegal. O fato de ele disciplinar os direitos humanos de modo acautelatório, protetivo, maximizante dos direitos humanos, confere a ele, em razão da matéria, um status de superioridade às leis ordinárias ou complementares do nosso direito objetivo. Então, ele é recebido por nós como uma fonte supralegal. Mas por ele ser anterior à emenda 45, ele não pôde ter equiparação à emenda constitucional, sendo, portanto, infraconstitucional. Estamos juntos? O Pacto de São José da Costa Rica é um dos grandes monumentos do sistema internacional de proteção dos direitos humanos. Ele se aninha no sistema interamericano, é conhecido como Convenção Interamericana, é um dos mais importantes monumentos normativos de tutela dos direitos humanos no planeta, na atualidade, ainda que se direcionando a reger as situações que ocorrem com os povos dos países filiados à OEA, que é quem conduz a gestão do sistema interamericano. Ele tutela os direitos de primeira dimensão, direitos de liberdade, com ênfase nas liberdades civis. Vamos partir para o direito constitucional propriamente dito. Já temos aqui 39 minutos de revisão. Comecei por onde tinha que ser, como eu botei na ementa, CDC, civil, processo civil, tributário, humanos. Vamos agora para uma dica rápida de constitucional, tudo bem? Uma dica rápida de direito constitucional, que eu acredito que possa cair na prova de vocês. É sobre as emendas constitucionais. Meus amigos, vamos nos lembrar que existem duas categorias de emendas constitucionais previstas na nossa Constituição. As mais comuns, que todos vocês estão acostumados, que são as tradicionais emendas que a gente infelizmente vê todo dia, que deveriam ser mais raras, concordem, que são as chamadas emendas constitucionais de reforma, que estão no artigo 60 da Constituição, e existem aquelas que muitos de vocês mais novos sequer viram ser feitas, que foram feitas em 93, 94, na revisão constitucional, que são as chamadas emendas de revisão, que estão no artigo 3º do ADCT. Nós temos duas categorias de emendas constitucionais.
PB, que história é essa de emenda de revisão? Gente, são emendas que você não vai ver hoje serem feitas novamente, porque a revisão constitucional já aconteceu. Elas são previstas no artigo 3º do ADCT e para a doutrina majoritária no Brasil, o artigo 3º tem norma de eficácia exaurida. Já se fez o que tinha que fazer. Lembre-se que o ADCT, título 10 dos 10 títulos da Constituição, o ADCT é aquele ambiente constitucional em que se abrigam normas de caráter transitório. E algumas dessas normas de caráter transitório já têm sua eficácia exaurida. É o caso, segundo a melhor doutrina, da norma do artigo 3º que cuida das emendas de revisão. E o que foram essas emendas de revisão para que você não erre caso caia na prova? Bom, quando a nossa Constituição foi aprovada em 88, e ela veio de uma Constituinte muito longa, a maior dos últimos 100 anos no Ocidente, uma Constituinte que foi de fevereiro de 87 a outubro de 88, uma Constituinte longa de quase 2 anos. No final da Constituinte existia uma dissidência muito grande entre o grupo de parlamentares liderados pelo presidente, então, Ulisses Guimarães, e um grupo de parlamentares liderados pelo relator Bernardo Cabral. Existia uma dissidência em que não se chegava a um entendimento pacífico quanto a alguns pontos estruturantes da federação que estava por ser anunciada. A implementação da democracia no Brasil foi muito conturbada. Para que vocês tenham noção do que eu estou falando, um grande grupo de parlamentares não queria a criação do STJ, não queria a criação dos 5 TRFs, queria a manutenção do TFR. Outro grupo, que saiu vencedor, conseguiu convencer o plenário que deveríamos ter a extinção do TFR, a criação de 5 TRFs e a criação do STJ. A divisão das competências do Supremo para que o Supremo ficasse apenas com matéria constitucional, descendo a matéria infraconstitucional federal para o STJ. A ampliação do rol de legitimados para o ajuizamento de ADI, ADO, ADC, ADPF, não sendo mais privilégio do PGR, presidente da República, legitimando-se, inclusive, particulares a ajuizarem ações de controle do Supremo, como partidos políticos, confederações sindicais, entidade de classe de âmbito nacional, e ainda nós podemos ter pessoas de direito privado. Então, para vocês terem uma ideia, muitos parlamentares queriam um Brasil parlamentarista e uma monarquia de novo no país. Tanto que marcou um plebiscito para 5 anos depois, em 93, porque não havia unanimidade de entendimento na doutrina. Então, o que é que aconteceu? Se fez uma grande transação na Constituinte, para que chegasse a um acordo entre as facções que estavam em divergência, para que se pudesse, naquele grande acordo, fechar a Constituinte e promulgar a Constituição cidadã. Só que muitas dúvidas ficaram pendentes. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo um Brasil presidencialista? Será que vai dar certo um presidencialismo com medida provisória, que é figura jurídica que só se usa quando se adota o sistema parlamentarista? Será que vai dar certo a federação de 3 níveis de autonomia, município? O Brasil é uma federação assimétrica de 2 graus de descentralização, conferindo sua autonomia aos municípios. Essas dúvidas, qual foi o trato que se fez? Daqui a 5 anos, nós vamos reinstaurar o Congresso Nacional para uma revisão da Constituição. Marcou-se uma revisão em que a Constituição seria passada a limpo por inteiro. E aí seria feita análise do que deu certo e do que não deu. E se legitimaria um procedimento rápido de aprovação de emendas constitucionais durante a revisão para modificar o que não deu certo, para corrigir o que pudesse ser corrigido e implementar o que merecesse ser implementado. Esse fenômeno de revisão constitucional é um fenômeno que acontece em alguns países. Aconteceu com a gente, em que a Constituição surge numa Constituinte turbulenta, com muitas divergências, se faz um acordo em que se pactua a estabilização do nascimento da Constituição, da nova Constituição, e você combina de, depois de um período, no nosso caso foi 5 anos, fazer uma revisão do primeiro até o último artigo e botar toda a Constituição em pauta. Foram aprovadas 6 emendas na revisão, uma delas, inclusive, mudando o critério de naturalização para aquisição da nacionalidade no Brasil. E aí, qual é a grande pegadinha de prova? O rito para a aprovação das emendas de revisão não é o mesmo para a aprovação das emendas constitucionais de reforma, que são as emendas tradicionais que a gente vê no dia a dia. Para que vocês tenham noção, as 6 emendas de revisão foram aprovadas em uma única votação, votação em um único turno, sessão conjunta no Congresso com maioria absoluta. Isso derruba muita gente em prova. Quem nunca leu o artigo 3º do ADCT, quem nunca ouviu falar da história da revisão constitucional, tropeça na prova. Porque vocês, a maioria de vocês, quando chegam na prova, vocês vão apenas com a norma do artigo 60, do articulado de normas de caráter permanente, antes do ADCT. Nós temos 250 artigos com norma de caráter permanente e temos mais 114 com norma de caráter transitório. E aí a maioria das pessoas, quando ouve falar em emenda constitucional, só pensa no artigo 60. E não sabe que existe um artigo 3º do ADCT que determinou que as emendas na revisão constitucional tivessem o mesmo rito da Constituinte. Vocês sabem por que as emendas de revisão foram aprovadas com uma única votação e não com 4 votações?
e não com 2 votações na Câmara e 2 no Senado? 2 turnos na Câmara e 2 no Senado? Vocês sabem por que as emendas de revisão foram aprovadas por maioria absoluta e não por maioria de 3/5? Vocês sabem por que as emendas de revisão foram aprovadas em sessão conjunta e não com as casas, Senado e Câmara em apartado? Porque esse foi o rito da Constituinte. A geração constituinte estabeleceu esse rito para a condução da Constituinte. A nossa Constituição foi aprovada com uma única votação em sessão conjunta, em que se exigiu unicamente uma votação por maioria absoluta. E se a revisão era a continuidade da Constituinte, se entendeu que o rito da revisão tinha que ser o mesmo da Constituinte. Então, cuidado na prova de constitucional, se a banca perguntar sobre as emendas de revisão e as emendas de reforma. Pela última vez, para encerrar, emendas de revisão, uma única votação, um único turno, sessão conjunta, maioria absoluta, e foram aprovadas 6. Emendas de reforma, artigo 60, 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado, necessárias 4 vitórias da PEC para que ela possa virar emenda, aprovação pelo quórum mínimo de 3/5, para que então, se ela for aprovada em 2 turnos na Câmara, em 2 turnos no Senado, por 3/5 dos deputados, 3/5 dos senadores, possam as mesas diretoras atribuir o respectivo número de ordem e determinarem a promulgação da emenda. Lembre que não existe sanção ou veto presidencial em proposta de emenda constitucional. Sanção ou veto são institutos do processo legislativo exclusivamente atinentes a projetos de lei. O presidente não tem poder de veto em emenda decorrente da aprovação de PEC. Ok? Bom, 46 minutos. Eu falei que ia ser meia hora, me estendi um pouquinho. Eu acho que deu para a gente revisar alguns assuntos importantes. Eu queria trazer uma palavra para o teu coração. Você que me assiste aí em qualquer lugar desse país. Qualquer um de vocês aí, acho que essa live, o ao vivo, mas o reprise vai bater aí 3, 4 mil pessoas. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Não desistam nunca. Independente qual seja o tamanho da sua dificuldade. Lembre que Deus nunca dá uma dificuldade maior do que a capacidade. O envio de Jesus ao mundo, dentre muitas lições, traz, dentre as grandiosas lições da passagem corpórea de 33 anos de Jesus de Nazaré pelo meio de nós, uma das grandes lições com a cruz nas costas é que a força é maior do que o peso. A força que está no teu coração e na tua alma é maior do que o peso da cruz que você carrega. Eu não sei quantas vezes você já foi reprovado. Eu não sei há quantos dias você está aí sofrendo nesse processo de capacitação e de estudo para vencer essa prova desgraçada que é a prova do exame de ordem. Essa prova do teu concurso para tomar posse no teu cargo. Mas eu quero dizer a você uma coisa. Vale a pena lutar para vencer de uma maneira honesta num país assodado pela corrupção. Não desista. Você é minoria. Você faz parte de um grupo minoritário de pessoas numa sociedade corrupta, corruptora e corruptível. Mas vale a pena ser honesto. Siga estudando para mudar a sua vida através do estudo e do trabalho. Porque esse ainda é o melhor caminho para trafegar nesse efêmero e curto trânsito que Deus concede a gente aqui no plano terreno. Nessa vida que é trem-bala passeiro e passa ligeiro, e a gente é só passageiro e já já a gente está prestes a partir. Não desista, não esmoreça. A sua dor é o preço a pagar para a sua libertação. Nenhuma vitória grandiosa vem senão sem antes submeter o vencedor a um processo doloroso de traumas, de tropeços, de quedas, de aflições e de angústias. Quando eu era criança, meu pai me dizia que a lágrima é a matéria-prima do sorriso. E quanto mais doída e ardida for a lágrima, mais grandioso e feliz será o sorriso. Não tenha medo de sentir dor. É na dor que a gente cresce. É escalando montanha que a gente chega ao topo do mundo. Não é subindo em mesa nem em parapeito. Não tenha medo de virar suas madrugadas estudando, de acordar mais cedo, de sacrificar o seu tempo. É plantando que se colhe, não há colheita sem plantio e todo plantio leva a uma colheita. Saiba que dentro de você existe uma força enorme que às vezes a sua mente, para não lhe tirar da zona de conforto e de segurança, lhe sabota e não deixa você perceber essa força gigantesca que Deus coloca no coração de cada um de nós. Eu tenho compartilhado com algumas pessoas algo bem interessante que esses dias eu fui descobrir. Se você pegar uma lupa para analisar a figura do cromossomo da maioria dos seres humanos, as helicoidais invertidas a 45 graus, elas têm a forma de um fênix. Todos nós temos o DNA de fênix. Faça o seu acordar. Não espere mais. Às vezes, a gente fica esperando muito, esperando parar de ter problema, esperando começar a ganhar dinheiro, esperando melhorar a situação no casamento, no noivado, no namoro. Pare de esperar. Pare de esperar e comece a fazer acontecer. Comece a dar o seu melhor. Comece a se submeter ao processo de lapidação. Para que o diamante surja, o ferro quente bate, o machado corta, mas no final ele vem brilhando como um diamante. Muitas vezes, para que um grande fruto se dê e você possa saboreá-lo, mãos foram rasgadas em calos com a enxada para que a semeadura tornasse aquele fruto possível de ser colhido. Não tenha medo de bater a enxada.
Faça a sua parte, continue se dedicando. Não use seus problemas como sabotadores. Não use as suas dificuldades como desculpas. Não perca para você mesmo. Afinal, só você pode se derrotar. Não se importe com o que as pessoas falam de você. Elas podem falar o que elas quiserem. É um direito delas. É você quem define sua crença. É você que escolhe no que você acredita. Somente você pode dizer qual a imagem que será colocada no espelho quando você se olha. É o seu olhar, impulsionado pela tua crença, pelo teu coração, pela autoestima, que vai projetar um tigre ou um camundongo. Aprenda a se amar. Se você, como eu, é um cristão, mas ainda que não seja, concorde, independente da vocação religiosa. Se você, como eu, é um cristão, e ainda que você não seja, concorde comigo. É preciso se amar para poder amar alguém. O meu Jesus me ensinou que é amando-me que me tornarei apto a amar ao outro. Amar é o teu próximo, como ama-te a si mesmo. Não importa qual o teu problema, a tua dificuldade, o teu calo, a tua imperfeição, o teu vício, aquilo que você pode corrigir, melhorar, evoluir, se lapidar, você é filho de Deus. E Deus, o Pai maior, o Criador perfeito, Ele não faz nada que não seja belo, fadado ao sucesso e enviado aqui para vencer. Só que você tem que acreditar nisso. Você tem que acreditar em você. Você tem que olhar para dentro de você e dizer, eu posso, eu quero, eu consigo. E se dispor, meu irmão, a pagar o preço. A remar contra a tempestade. A subir a montanha contra a avalanche. A correr contra o vento. A pisar em brasa quente. Meu pai dizia assim para mim, não espere a luz no fim do túnel para começar a correr. Corra porque está vendo a luz no fim do túnel. Eu dizia, meu pai, é o ditado dos medíocres. Ele está correndo porque ele está vendo a luz. Corra no escuro. Se não der para correr, ande. Se te botarem no chão, rasteje. Mas vá em frente na busca do seu sonho. Pague o preço. A sua capacidade é maior que a sua dificuldade. E é cada um que escolhe como conduz a sua jornada de vida nesse plano terreno. Escolha vencer. Ser vencedor é um resultado que começa com uma escolha na mente e no coração. Daí-se parte para o plano das atitudes e comportamentos. E é através de atitudes empreendedoras, de comportamentos audazes, ousados, arrojados, da capacidade de ser mentalmente forte para segurar a dor do corpo. É você ensinar sua mente que ela é quem manda e o corpo é escravo e não comandante da mente. É se superando que você vai chegar a algum lugar muito foda. Ter algo muito grande que só a minoria tem. Não tenha dúvida, se você quiser uma aprovação no seu concurso, você quer passar no concurso para delegado de Polícia Federal, o concurso foi autorizado, daqui a pouco sai edital. Esse ano vai ter DPF de novo. Você quer passar no concurso para delegado de Polícia Estadual? Você quer passar no concurso da Procuradoria? Irmão, você não depende de ninguém. Você só depende de você. Não dê desculpa. Traga atitude. Às vezes as pessoas chegam para mim e me trazem 1000 problemas. Eu falo, você quer que eu diga o que para você? Que eu tenha pena de você? Pena é veneno. Em certos momentos, misericórdia é veneno. Piedade é veneno. Eu não tenho que ter pena de você, eu tenho que ser sincero. Se você veio aqui me dizer que você está com 80 problemas e por isso você não estuda, eu sou obrigado a lhe dizer, como seu treinador, de forma sincera, que você não vai passar. E se você continuar esperando seus problemas passarem para começar a estudar, você nunca vai passar, porque seus problemas não vão passar. Eles só mudam de cenário. O enredo da vida que Deus escreve para todos é uma vida com problemas. E a sabedoria não é não ter problemas, que problemas sempre temos, cada um com o seu. É saber continuar seguindo em frente, mesmo tendo os seus problemas. Então, o que eu quero dizer para você é, siga fazendo o que tem que ser feito e faça mais do que tem que ser feito. Pois só você pode te levar ao seu resultado. A vida é muito rápida para você não fazer. A vida é muito rápida para você não ter coragem de ousar, de tentar mudar a sua história. E para a gente se despedir, acredite, o estudo muda vidas. Tudo que eu tenho hoje, eu devo aos livros. É óbvio que dentro de um cenário de múltiplas pecinhas de um quebra-cabeça da minha história, eu devo a muitas pessoas que me ajudaram e a gratidão não pode faltar jamais. Devo a amigos, a professores, a anjos da vida real que o destino botou em meu caminho. E eu devo a muitos. É óbvio, a educação dos meus pais, a minha fé, mas acima de tudo, aos livros. Já dizia Salomão, ó Pai, não me dai nada das riquezas do reino de Israel. Me dai apenas a sabedoria. Sem essa última, não serei capaz de manter aquelas primeiras. Mas sem qualquer delas, e apenas com essa, serei capaz de buscá-las pelo meu mérito e o meu esforço. Me dá apenas a sabedoria. E o que é a sabedoria senão um conhecimento vasto e acumulado, construído por um processo diário de persecução, chamado estudo. Estudar é a arte de buscar conhecimento. Conhecimento acumulado é um estandarte chamado sabedoria. 10 anos são suficientes para a expertise em qualquer área do saber humano. 3 horas por dia, 1000 horas de voo por ano. Em uma década, 10.000 horas de voo.
Você pode ser um pós-doutor no que você quiser, virar referência para todos ao seu redor, se você realmente se dispuser a 3 horas por dia. O dia tem 24 horas, 3 horas é 1/8, 12,5% da sua vida. Passe 1/8 da sua vida estudando, para passar 7/8 da sua vida desfrutando. Menos reclamando e mais realizando. O estudo muda vidas. Quem tem sabedoria fala, quem não tem escuta. Quem tem sabedoria impõe, quem não tem é imposto. Quem tem sabedoria dirige, quem não tem é dirigido. Quem tem sabedoria vira referência, dá orgulho, é aplaudido. Quem não tem, bate palma, copia e segue. Escolha quem você quer ser no cenário da sua vida. O livre-arbítrio é seu, a autonomia decisória é sua. Faça a sua escolha. Um grande beijo, um feliz sábado de Páscoa para vocês. Que Deus abençoe seu lar, sua família, derrame a paz, a proteção, porque o resto a gente tem que ser forte para buscar. Bons estudos. Amanhã eu espero vocês na Santa Revisão, estou pegando estrada cedinho. Quero todo mundo comigo, estarei ao vivo dos estúdios do Portal F3 em Niterói para todo o Brasil. Temos quase 5.000 inscritos e se você não se inscreveu ainda dá tempo. O valor é simbólico, R$19,90 ou é R$19,99. Você pode parcelar em 10 parcelas de R$1,99 ou R$1,90. E eu acho que vale a pena o que você vai ouvir amanhã. Não só na parte das dicas de direito, mas no aprendizado sobre estratégia de como fazer prova. Tudo bem? Mais tarde, lá pelas 9, 10 da noite, eu apareço aqui para dar uma boa noite e para trazer algumas dicas para vocês em direito administrativo, que eu não falei nada aqui, em direito internacional e falo mais um pouquinho de constitucional, tributário, civil, processo civil, consumidor e humanos. Estamos juntos? Que Jesus nos guie rumo à aprovação. Valeu, moçada. Valeu, Brasil.